Fim de semana de rodada tripla no NBB. O Suzano, que estava entre os últimos colocados do campeonato, venceu a disputa contra o Tijuca do Rio de Janeiro. Já o Mogi Basquete, jogando em casa, não teve a mesma sorte quando pegou o Franca com sede de vitória. E revanche. De quebra, a torcida mogiana ainda pôde ver o líder do NBB mostrar por que é um dos principais candidatos ao título. O gigante Hugo Ramos foi palco de uma tarde histórica no sábado. Pela primeira vez em 5 edições do NBB, duas equipes mundialmente conhecidas por causa do futebol se enfrentaram também nas quadras. Só que no jogo das cestas e garrafões, as equipes não tiveram o mesmo equilíbrio que costumam apresentar em campo. O Flamengo dominou o jogo do começo ao fim e venceu o Palmeiras por 106-61. Palmeiras, nem nas quadras a maré tá boa. Só que esse não foi o único momento histórico, não. Pouco mais de 16 anos depois, os finalistas do Campeonato Paulista de Basquete de 1996 se enfrentam no mesmo palco da final. Com uma torcida bem menor que daquela vez, Mogi entrou em quadra para tentar a segunda vitória consecutiva no NBB. Já Franca queria porque queria se recuperar da derrota que teve na última partida. E assim que a bola subiu, essas vontades ficaram evidentes. Logo no primeiro lance, o Caio já quis dar as boas-vindas aos visitantes e anotou. Depois dessa jogada, Mogi só voltou a marcar nesse lance livre do Gustavinho Lima. Foram mais de 8 minutos nos quais todos os ataques mogianos pararam na forte defesa da equipe de Franca. Com isso, no final do primeiro quarto, Mogi já perdia por 13-5. No segundo quarto, a equipe do interior continuou apostando na forte marcação e nos contra-ataques, o que obrigou os mogianos a abusarem das faltas. Muito atrás no placar, o Mogi Basquete quis apostar nas bolas de 3 para tentar diminuir a diferença. O problema é que elas também não caíam. E a cada ataque que Mogi desperdiçava, Franca marcava. Com isso, o primeiro tempo acabou em 37-24 para os francanos. Intervalo que só foi bom para um lado. O terceiro quarto da equipe mogiana foi algo para ser esquecido. O time conseguiu marcar apenas 8 pontos contra 35 de Franca. O cara do penúltimo quarto da partida foi esse aí, o argentino Figueroa, armador do time de Franca. Quando o último quarto começou, a diferença já era de 40 pontos. Aí, Franca só teve que administrar os últimos 10 minutos. Final de partida com 95 para Franca e 59 para Mogi. Apesar do domínio da equipe, o técnico Lula Ferreira exaltou o time de Mogi. A gente veio aqui preparado para jogar jogo dificílimo. E se o placar foi o que foi, ele foi construído ao longo do tempo pela nossa defesa, porque Mogi é uma grande equipe. Para o técnico mogiano, a vontade do time de Franca falou mais alto. Sabíamos que depois de derrota em San José, eles iam a mudar e iban a jugar moito máis físico de jogo que han jugado anteonte. E nós non hemos tenido resposta a su boa defensa. Hoxe ha habido jugadores que non han estado en un bon jogo e para nós é moito difícil encontrar unha regularidade para poder pensar en gañar. E de Mogi para Suzano. Depois da vitória expressiva do time de Franca para cima da equipe de Mogi das Cruzes, um verdadeiro chocolate, agora é a vez de Suzano e Tijuca se enfrentarem. A briga é para saber quem vai ficar com a lanterna da competição. Preocupação estampada na fisionomia do Cadum, técnico de Suzano. Olha só o jeito que ele observa os jogadores antes da partida. E se no jogo entre Mogi e Franca a defesa da equipe do interior ditou a partida, aqui a regra é outra. Haja equilíbrio assim. Se Suzano marcava, o Tijuca logo empatava. Se o Sebastião crava, o Tijuca vira. E quando o Tijuca consegue abrir 3 pontos e acha que vai deslanchar, o Suzano vai atrás e empata de novo. Com tanto equilíbrio assim, as equipes foram para o intervalo com apenas 3 pontos de diferença. Suzano 38, Tijuca 35. Só que aí veio o terceiro quarto. E que terceiro quarto fez o Suzano? Foram 31 pontos dos donos da casa contra 19 dos cariocas. O cestinha da partida, o ala armador Paulo Neri, comandou o massacre suzanense. Primeiro com 2 cestas de 3. E depois começando a jogada e concluindo. No penúltimo quarto, a equipe de Suzano ainda contou com um Fusco inspirado.
Com a vantagem, o time de Suzano soube administrar bem o último quarto e conseguiu a vitória que pôs fim a um jejum de 9 derrotas seguidas. Placar final, Suzano 86, Tijuca 79. E agora não pensar, ganhamos, amolecer, mas sim procurar em trabalhar mais para nós sair dessa zona do rebaixamento. Para o técnico do Tijuca, os erros definiram o jogo. O time estava muito nervoso, o time precipitou algumas bolas, muitos números de erros de lance livre. E a equipe de Suzano tem de parabéns sobre aproveitar o número de erros excessivos da minha equipe. Vitória que deixa o técnico do Suzano animado para a sequência de jogos do campeonato. A gente preparou esse jogo sabendo da nossa situação e a situação do Tijuca, um confronto direto, briga por posições lá embaixo na tabela. Era importantíssima a nossa vitória, fosse por meio ponto. Estamos com o primeiro turno encerrando, estamos numa posição dentro do planejado, acho que está indo bem. Suzano subiu 2 posições e é o 16º na tabela com 20% de aproveitamento. Só está abaixo de Mogi, que vem em 15º, empatado com o Vila Velha. Os dois têm 33,3% de aproveitamento. Mogi agora enfrenta o Brasília fora de casa na quinta-feira. Suzano vai a Limeira no mesmo dia pegar a equipe da casa. Depois dessa overdose de basquete, a gente deseja uma ótima semana para você, para todo mundo. Forte abraço e até amanhã. TV Diário, a sua Rede Globo no Alto Tietê. Assista agora Globo Esporte.